Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer em voz alta hoje em dia. Por que tantos homens estão emocionalmente perdidos, sem direção, sem firmeza, sem propósito, enquanto tantas mulheres estão cada vez mais cansadas, frustradas, desconectadas da própria essência e vivendo relacionamentos vazios? Em algum momento da história recente, algo mudou profundamente no comportamento humano. E não foi por acaso. Durante décadas, ideias, discursos e ideologias começaram lentamente a transformar a maneira como homens e mulheres enxergam a si mesmos, seus papéis, seus relacionamentos, sua identidade e até mesmo seus desejos naturais. O problema é que quase ninguém percebeu isso acontecendo, porque tudo veio disfarçado de modernidade, liberdade, evolução e progresso. Mas agora, os efeitos começaram a aparecer de forma impossível de ignorar. Homens inseguros, frágeis emocionalmente, sem coragem para assumir responsabilidades. Mulheres sobrecarregadas, desconfiadas, emocionalmente exaustas e cada vez menos felizes nos relacionamentos. E enquanto isso acontece, uma geração inteira cresce sem referências saudáveis de masculinidade e feminilidade. Neste vídeo você vai entender quais são as principais ideologias que estão destruindo a identidade masculina e feminina. Como elas se infiltraram silenciosamente na sociedade, por que isso está afetando famílias, relacionamentos e até a saúde mental das pessoas. E principalmente, como se proteger disso antes que sua identidade seja completamente moldada por um sistema que lucra com pessoas emocionalmente confusas e desconectadas da própria natureza. Durante muito tempo, a masculinidade foi associada a características como coragem, proteção, liderança, autocontrole, disciplina e responsabilidade. Já a feminilidade era ligada à sensibilidade, intuição, acolhimento, delicadeza e inteligência emocional. Mas algo começou a acontecer nas últimas décadas. Aos poucos, qualidades naturais passaram a ser tratadas como defeitos. Homens fortes passaram a ser vistos como ameaçadores. Mulheres femininas passaram a ser vistas como submissas ou ultrapassadas. E lentamente foi criada uma cultura onde homens têm medo de parecer masculinos e mulheres têm medo de parecer femininas. Isso criou uma geração inteira vivendo em conflito interno. Muitos homens começaram a acreditar que precisam esconder sua força, sua firmeza e sua liderança para serem aceitos socialmente. Enquanto muitas mulheres passaram a acreditar que demonstrar suavidade, carinho ou vulnerabilidade seria sinal de fraqueza. O resultado disso é devastador. Relacionamentos instáveis, aumento da solidão, ansiedade, depressão e uma enorme confusão emocional. Porque quando o ser humano é ensinado a rejeitar partes naturais da própria identidade, ele inevitavelmente entra em conflito consigo mesmo. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma explícita. Tudo vem através de filmes, séries, redes sociais, músicas, influenciadores, universidades e discursos culturais repetidos diariamente, até que as pessoas passem a enxergar aquilo como normal sem nem perceber. Uma das ideologias mais perigosas da atualidade é a ideia de que toda forma de masculinidade é tóxica. Isso criou um problema gigantesco, porque em vez de ensinar homens a desenvolverem uma masculinidade saudável, disciplinada e equilibrada, muitos ambientes começaram simplesmente a demonizar qualquer comportamento masculino natural. Ambição virou arrogância, liderança virou opressão, coragem virou agressividade. Controle emocional virou frieza, e isso gerou homens inseguros, perdidos e extremamente dependentes de aprovação social. Muitos cresceram sem figuras paternas fortes, sem orientação emocional e sem referências saudáveis de masculinidade.
O resultado é uma geração de homens emocionalmente frágeis, facilmente manipuláveis, sem propósito e incapazes de suportar pressão psicológica. E isso afeta não apenas a vida deles, mas também os relacionamentos, a criação dos filhos e toda a estrutura social. Um homem sem direção se torna vulnerável a vícios, procrastinação, pornografia, excesso de redes sociais e fuga constante da realidade. Porque sem propósito, a mente humana naturalmente busca prazer imediato para preencher o vazio interno. E enquanto isso acontece, a sociedade continua lucrando com homens distraídos, fracos emocionalmente e incapazes de pensar criticamente sobre o que está acontecendo ao redor deles. Ao mesmo tempo em que a masculinidade saudável começou a ser enfraquecida, a feminilidade também passou a ser atacada de maneira silenciosa. Muitas mulheres foram ensinadas que precisam competir o tempo todo, endurecer emocionalmente, desconfiar constantemente dos homens e priorizar apenas independência extrema acima de qualquer outra coisa. O problema não está na independência feminina. O problema começa quando a mulher é convencida de que carinho, acolhimento, maternidade, delicadeza ou desejo de construir uma família são sinais de inferioridade. Isso criou uma enorme desconexão emocional. Muitas mulheres conquistaram sucesso profissional, independência financeira e liberdade, mas ao mesmo tempo passaram a sentir um vazio emocional difícil de explicar. Porque o ser humano não é movido apenas por conquistas externas. Existe uma necessidade emocional profunda de conexão, pertencimento e construção afetiva. Só que atualmente muitas pessoas estão sendo ensinadas a enxergar relacionamentos como disputas de poder e não como parceria. Isso destrói lentamente a confiança entre homens e mulheres. E quando confiança desaparece, nasce a guerra emocional que hoje domina tantos relacionamentos modernos. Homens desconfiando das mulheres, mulheres desconfiando dos homens. Ambos feridos, cansados e emocionalmente defensivos o tempo inteiro. As redes sociais pioraram tudo isso de maneira brutal. Nunca foi tão fácil manipular emocionalmente homens e mulheres ao mesmo tempo. Plataformas digitais descobriram que conteúdos que geram raiva, conflito, insegurança e comparação prendem muito mais atenção. Então, diariamente, milhões de pessoas são bombardeadas com vídeos que ridicularizam homens, atacam mulheres, incentivam superficialidade e transformam relacionamentos em batalhas emocionais. Homens começam a enxergar mulheres como interesseiras. Mulheres começam a enxergar homens como inúteis ou perigosos. E enquanto isso acontece, o algoritmo continua lucrando com o caos emocional das pessoas. Além disso, existe uma cultura absurda de validação constante. Homens buscando aprovação o tempo inteiro. Mulheres pressionadas por padrões irreais de aparência e status. Isso cria ansiedade, comparação excessiva e destrói a autenticidade. Muitas pessoas hoje já não sabem mais quem realmente são longe das redes sociais. Toda a identidade foi terceirizada para curtidas, comentários e validação digital. E uma pessoa que depende emocionalmente da aprovação externa se torna extremamente fácil de manipular, porque ela perde a própria identidade e começa a viver apenas para agradar o ambiente ao redor. Outro problema gigantesco é a destruição da família como referência emocional. Durante décadas foi criado um discurso constante diminuindo o casamento, maternidade, paternidade e relacionamentos duradouros. Hoje, muitos jovens crescem acreditando que compromisso é prisão, fidelidade é perda de liberdade e construir família é algo ultrapassado. Mas existe uma consequência emocional pesada nisso tudo. O ser humano foi feito para conexão profunda. E quando tudo se torna superficial, descartável e temporário, a solidão aumenta drasticamente. Basta observar quantas pessoas hoje vivem cercadas de seguidores nas redes sociais, mas completamente vazias emocionalmente na vida real. A ausência de famílias estruturadas também cria crianças sem referências emocionais fortes. Meninos sem exemplos positivos de masculinidade.
meninas sem referências saudáveis de feminilidade. E então a internet assume o papel de educar emocionalmente essa geração. O problema é que a internet não ensina equilíbrio. Ela ensina extremismo, conflito e consumo emocional constante. Isso cria adultos emocionalmente instáveis, facilmente manipuláveis e profundamente desconectados da própria identidade. Mas então surge a pergunta mais importante deste vídeo: como se proteger disso tudo? O primeiro passo é recuperar consciência crítica. Você precisa aprender a questionar tudo aquilo que tenta fazer você odiar sua própria natureza. Um homem não deve ter vergonha de desenvolver força, disciplina, coragem, liderança e responsabilidade. E uma mulher não deve sentir vergonha de desenvolver feminilidade, delicadeza, inteligência emocional e sensibilidade. O problema nunca esteve nas características naturais masculinas ou femininas. O problema está nos excessos, desequilíbrios e manipulações ideológicas. Homens precisam aprender autocontrole, honra e maturidade emocional. Mulheres precisam desenvolver autoestima, inteligência emocional e equilíbrio afetivo. O segredo está no equilíbrio e não nos extremos. Outro ponto fundamental é reduzir drasticamente o consumo de conteúdos tóxicos nas redes sociais. O ambiente que você consome diariamente molda sua mente silenciosamente. Se você passa horas vendo conteúdos que incentivam guerra entre homens e mulheres, inevitavelmente começará a enxergar o mundo através desse filtro emocional negativo. Também é essencial desenvolver propósito pessoal. Homens sem propósito se tornam frágeis. Mulheres sem direção emocional também ficam vulneráveis à ansiedade e vazio existencial. Pessoas fortes emocionalmente são muito mais difíceis de manipular. Existe algo que muitas pessoas não percebem. Uma sociedade emocionalmente confusa é muito mais fácil de controlar. Homens inseguros consomem mais. Mulheres emocionalmente fragilizadas também. Pessoas vazias buscam compensações constantes em compras, prazeres rápidos, validação digital e distrações infinitas. Por isso, recuperar sua identidade emocional hoje se tornou quase um ato de resistência. Desenvolver autocontrole, inteligência emocional, disciplina, espiritualidade, relações saudáveis e consciência crítica talvez seja uma das formas mais poderosas de proteção psicológica atualmente. E isso não significa voltar ao passado ou rejeitar a evolução. Significa apenas não permitir que ideologias extremas destruam aquilo que existe de mais humano dentro das pessoas. Homens e mulheres não precisam ser inimigos. Masculinidade e feminilidade saudáveis não precisam competir. Quando existe equilíbrio, respeito e maturidade emocional, ambos se fortalecem mutuamente. E talvez esse seja exatamente o maior medo de um sistema que lucra com pessoas divididas, inseguras e emocionalmente perdidas. Se esse vídeo fez você refletir, então compartilhe ele com alguém que também precisa entender o que está acontecendo com a sociedade atual. E se você quer mais conteúdo sobre comportamento humano, relacionamentos, masculinidade, feminilidade, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, já deixa sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos você vai entender ainda mais profundamente como proteger sua mente, sua identidade e sua vida emocional em uma sociedade que tenta o tempo inteiro transformar pessoas fortes em indivíduos emocionalmente dependentes e facilmente manipuláveis. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, que assim você me ajuda a concluir a meta de 1000 inscritos e até o próximo vídeo.